yoga, um caminho de autoconhecimento. Então, falamos do estresse, a gente já se encontrou nesse universo, e quando você, por exemplo, pensa em estresse, a gente sempre pensa sistema endócrino, sistema nervoso. Não entrei nisso, são coisas que a gente vê, como, por exemplo, no curso de yoga, em aulas desses sistemas específicos, onde a gente consegue entender mais a fundo, com mais qualidade, e é um universo lindo para se passear, para entender como nós funcionamos nas formas de atuação de estresse, como que o yoga atua, sistema endócrino, sistema nervoso. Então, aqui a gente abordou o estresse para se localizar e entender que faz parte da maioria de nós, o que é relaxamento, e agora eu vou apresentar algumas técnicas, algumas delas do yoga, clássicas, algumas, elas têm até uma abordagem mais contemporânea, como a gente fala, eu já vou apresentar aqui, por exemplo, dos asanas, hoje a gente pensa em asanas, posturas, e já vê como nesse quadro aqui da esquerda, um monte de figuras do nosso próprio corpo. Mas no passado, o asana, ele era identificado como um assento para a meditação. Qual é a forma que meu corpo fica confortável para, então, entrar num estado de mais profundidade através do silêncio da mente, tá? Mas, esse assento no passado, as pessoas andavam, as pessoas saíam para buscar os seus alimentos. Hoje, a nossa realidade, para a maioria de nós, é sentado o dia todo, ou com menos mobilidade, ou tudo é automático. A gente não tem mais que levantar. Quem é da geração que levantavam um portão da casa? Tudo é automático hoje. Existem cada vez mais, o mundo está todo no celular, as pessoas já não vão mais ao banco, então a gente anda muito menos, faz muito menos atividade. Se nós não criarmos uma disciplina de movimento corporal, a chance de adoecimento por questões de falta de mobilidade são muito grandes. Então, minimamente, como uma higiene física, a gente deve criar alguns movimentos. Essa tem uma ideia mais contemporânea, já existia ali alguns séculos para trás essa ideia de movimento, e hoje isso tomou um gosto popular, não só pela estética das posturas, que tem essa brincadeira, mas porque é necessário para o estilo de vida que a gente tem, é um presente para a nossa sociedade nos dias atuais, tá? Então, a gente tem essa forma de desenho do corpo, tá? Que o yoga faz, são várias posturas, mas lembrar que, para algumas pessoas, elas também podem estressar o músculo, ou até mesmo estressar a pessoa, ficar fadigada. Então, tudo tem uma preparação. A gente tem várias linhas de yoga, no curso a gente vai olhar de uma forma muito democrática sobre isso, sem ir lá no exagero, na forma assim, as pessoas têm que identificar o que serve para você no momento da sua vida, porque existem os momentos, existe o momento que tem a gestante, existe o momento do idoso, existe o momento que lesionou o joelho, a vida ela tem essa dinâmica, onde eu me encaixo, que eu possa fazer a minha higiene física, e que não faça excesso, que eu não me lesione mais por uma prática. Existe essa abordagem, a gente olha sobre isso também no curso, mas de uma forma para que não sejamos nós os agentes promotores disso, que a gente possa desenvolver práticas que funcionem para a nossa natureza, que nos estimulem sim, mas que se adaptem, que sejam ideais para a nossa forma. Então, existem algumas linhas que acabam trazendo uma forma de agitação, de tensão muscular, sim, lidar com isso. Algumas pessoas fazem isso de forma muito harmônica, então a gente deve se espelhar na gente, ter, sim, os estímulos de pessoas, mas às vezes aquilo que é o desenho de um não é a nossa realidade, tá? Então, quando a gente pensa em relaxamento, manejo de estresse, eu gosto muito de olhar para as posturas terapêuticas restaurativas, pensar que você vai promover ali aquela parada das ações musculares, aquela parada de informações dos nossos sistemas, aqui uns desenhos de possibilidade.
Agora, imaginar uma pessoa que está com a cabeça cheia de informações, nunca teve contato com linguagem corporal. Às vezes você coloca ela em posturas que são agradáveis, que alguns que já conhecem ficam 10, 15 minutos, a pessoa entra em crise de ansiedade e estresse. Né? Então, de novo, é um caminho e perceber qual a pessoa, porque para algumas pessoas vale sim trazer a proposta de uma atividade corporal mais intensa. Ela gosta, vai bem para ela, então, né, achar esse caminho, não tem o certo e o errado, tem encontrar aquilo que é o mais favorável para aquele momento. E a prática e os anos de prática podem também te dar essa autonomia. Ah, hoje eu estou precisando mais disso, hoje eu estou precisando mais disso. A pessoa que faz uma formação de yoga, ela consegue ser autônoma nessas escolhas. Essa é uma coisa bacana de fazer, sim, uma formação, tá? Você criar a sua própria prática, tá? Mas então, mostrando que a gente tem esse yoga que restaura, né? Esse yoga, essas posturas que restauram, pode envolver respiração, pode envolver ali uma indução mental, são muito interessantes, têm muita eficácia, né? E elas servem bem para pessoas também que estão acamadas. Se você vai fazer um trabalho de yoga, por exemplo, com pessoas dentro de um ambiente hospitalar, você não vai ter manipulação física, então você vai, muitas vezes, só restaurar. A pessoa não pode nem ser tocada, ela está acamada. Então, aí você vai usar técnicas que restauram, que não vão ter movimento físico. Quando você tem uma pessoa acamada, eu gosto muito de imaginar essa ideia de consciência respiratória. Por quê? A pessoa, ela está acamada, ela já está com alterações da pressão, às vezes está com, como é que fala, com acesso no braço. Então, o máximo que a gente deve oferecer é um inspira e exala consciente, é nada que altere a natureza, porque o yoga, ele aborda também algumas manipulações do prana, onde a gente vai, né, vamos dizer, vai movimentar isso bastante no nosso interno. Então, de novo, é um caminho, tem a preparação para isso, tem o tempo para isso. Né? Para um iniciante, as coisas que são iniciantes. Então, falando da consciência respiratória, ou mesmo aqui colocar a mão no colo do peito e perceber a sua própria respiração, existem coisas muito simples que vão induzir ao relaxamento, o manejo de estresse. Acho que para a maioria, quando começa a pensar nesse tipo de caminho, e algumas coisas mais vigorosas para quem já está em outras fases assim do caminho do yoga, tá? Mas essas conduções respiratórias, se eu fosse escolher como que você vai trabalhar o relaxamento, fazer manejo de estresse de pessoas, eu usaria com certeza a consciência respiratória, a manipulação de prana. Ela é um grande diferencial do yoga. Ela não é fica consciente da sua respiração enquanto faz a atividade física. Não, não é isso. Né? Ela vai trazer esse empoderamento dessa respiração que caminha pelo nosso corpo. É um despertar, quando a pessoa nunca olhou para a sua própria respiração, então ela percebe que respira, ela pode controlar crises de ansiedade quando ela se pega sozinha, controlar a crise de ansiedade apenas aprendendo a respirar. Até um exemplo de uma aluna minha que teve uma crise de labirintite dirigindo, ela falou, Laura, a única coisa que eu tinha ali, eu estava sozinha, era a minha respiração. Então, eu respirei profundo, parou o carro e ficou ali, enquanto aconteciam os processos de socorro, ali coordenando a sua própria respiração. Muitas vezes, quando a gente tem alguma coisa assim, no meio da rua, a gente só tem a respiração para começar, para auxiliar uma pessoa. Então, ela é muito poderosa. E o yoga, ele nos ensina ao encontro dessa respiração. A terceira, que é moda agora, que é a meditação, no yoga chama dhyana. Então, aqui tem várias posturas que elas fazem parte até dessa preparação do corpo para estar nelas. Elas não são só agradáveis para quem pratica, mas ela também tem, vamos dizer assim, um símbolo
uma situação energética, como a gente pensa no gesto com as mãos, é como se ela selasse uma situação que favorece um estado de silêncio. Ou o mais básico e simples, que é sentado na cadeira, como a maioria, como quando eu dou aula de meditação, sem estar atrelada ao yoga, para as pessoas que nunca praticaram o yoga, a opção da cadeira é sempre a mais democrática para todos. A maioria pode sentar, não ser uma pessoa acamada, e aí você oferece deitado, tá? Mas a meditação para o yoga, ela é a porta de entrada para essa consciência profunda, é onde a gente pode olhar isso nos livros, na filosofia do yoga. Então, a gente não para aqui quando entra no processo de meditação. É como se ele fosse o começo, então, dessa jornada de consciência, de tomar, perceber a nossa realidade como ela é, tirar os véus de ilusão, e aí a gente pode entrar num aspecto bem filosófico, não vou agora, nas técnicas, a gente não vai para essa parte filosófica, vamos ficar mais nas técnicas que abordam formas mais simples. Então, um pouquinho de silêncio, para algumas pessoas que estão no começo, também já é bem-vindo. Eu sentei, fiquei 5 minutos, a minha mente não parava, mas uma grande coisa aconteceu. A pessoa identificou que tem uma mente e que essa mente não para. Então, todo o processo em direção ao cume, como se fala, ele é válido. Sentei 2 minutos, nossa, meu corpo, eu senti meus ombros. É um processo importante, porque você percebeu que o seu corpo está precisando criar formas de tirar a tensão, de aliviar a tensão física. Então, quando a gente para 5 minutinhos e observa, e até mesmo que observa que não consegue parar, que seja corpo ou mente, isso já é válido. Aí precisa ver se a pessoa quer encarar essa segunda experiência, a terceira, a quarta, e com certeza ela só vai se beneficiar desse processo que é o autoconhecimento. A quarta técnica, que também, eu vou dizer, existem técnicas que não estão aqui, que são, assim, menos conhecidas, mas o mantra é uma técnica para os iniciantes, né, que eu uso, por exemplo, dentro do ambiente da sala, que os iniciantes mais gostam. A pessoa não conseguiu relaxar, né, ficou pensando durante a aula, e a hora que coloca um som, então a harmonização, a vibração sonora, ela causa o relaxamento físico, mental, e a gente pode pensar assim, formas. Você tem um mantra, usam palavras do hinduísmo, algumas pessoas têm ou não identificação com isso, às vezes no yoga se abre para conhecer, como se a gente conhecesse história, civilização, então você entra nesse universo de compreensão, mas muitas vezes a gente tem um mantra que são vibrações, muitas vezes você tem um instrumento musical que vibra, e ele atinge esse processo, esse estado de relaxamento. Então, se a pessoa tem a dificuldade com os sons de uma língua que ela não tem ainda familiaridade, a gente deve, então o professor, as pessoas devem criar essa percepção, a gente deve desenvolver a percepção de que som oferecer para quem e quando. Se você está num ambiente, numa empresa, onde as pessoas nunca fizeram yoga, nunca praticaram, você vai dar uma experiência sonora, provavelmente essa experiência deve ser vibracional, de um instrumento, é mais fácil de acessar mais pessoas, tá? Falando um pouco de terapias de som, porque acaba que eu dou aula de mantras e mudras na naturopatia, então a gente também aborda um pouquinho essa possibilidade de som terapêutico, musicoterapia, que não necessariamente estão atreladas ao mantra, mas de sons. Então, a gente pode degustar o silêncio. Eu acho que um som que é muito apreciado, e o yoga aprecia esse som, é o som do silêncio. Sons da natureza, cachoeira, pássaro. Às vezes a gente tem um aplicativo, mas nada como estar na natureza e perceber os seus sons, como eles podem ser terapêuticos
manejar estresse e causar relaxamento. Todo mundo já experienciou isso. Às vezes é o som do mar, é aquele cheiro das árvores, o vento batendo nas árvores, eles trazem um relaxamento pelos elementos da natureza. Às vezes ouvir o fogo de uma fogueira. Então, prestar essas possibilidades, essas atenções, como a gente pode usar elementos da natureza para favorecer aspectos de relaxamento de várias formas. Falando especificamente do yoga e voltando, o mantra, então, é uma excelente técnica para entrar num estado mais profundo de relaxamento e consciência. Os mudras, alguns conhecem, né, os mudras como gestos com as mãos, mas eles são feitos com mãos, com o corpo, ou até mesmo com a mente. Então, a gente pode, uma pessoa acamada, com pouco movimento, fazer essa mentalização do gesto. Precisa ter um desenvolvimento para isso, mas é um caminho possível, tá? E eles estão associados, sejam na meditação, seja na condição respiratória, ou mesmo nas posturas, eles têm muito essa ideia de, como é que fala? Eu gosto dessa ideia da antena de frequência. Então, você coloca o gesto e parece que colocou a frequência exata do seu corpo para a experiência que vem adquirir. Tá? Então, é uma técnica, de novo, as técnicas de yoga, elas são realizadas por nós mesmos, né? Você pode ouvir o som, sim, mas você pode reverberar o som do mantra Om por si mesmo, aprender a reverberar alguns sons. Então, tudo tá possível da gente fazer com as nossas próprias ferramentas. E por último, para a gente concluir, o Yoga Nidra. Tem muito trabalho com Yoga Nidra, né, pesquisas científicas, também tem com asanas, também tem com pranayamas, também tem com meditação, cada dia mais. Os resultados são sempre, não vou dizer sempre, mas são muito positivos quando você faz pesquisas. O difícil, às vezes, para o yoga é segmentar isso nos processos, né? Então, você deu só uma técnica ou associou com outra, como fazer essas medidas num trabalho estatístico, tá? O Yoga Nidra, o sono yógico, é o estado de consciência entre a vigília e o sono. Então, não é o estado de sono, mas ele traz um relaxamento profundo. Se a gente pensa que o estresse diminui com o sono profundo, um relaxamento profundo também leva para esse lugar. Então, o Yoga Nidra tem medidas relacionadas ao nível de estresse. Geralmente, quem conduz Yoga Nidra faz instruções verbais, sejam visualizações, ou escaneamento do corpo, ou induz a um relaxamento, tá? Mas o objetivo aqui não é dormir, não é relaxar para dormir, como numa massagem. Se a pessoa dormir não tem problema. Não. No Yoga Nidra, a gente quer a consciência presente, essa consciência da meditação consciente. Então, você entra num estado profundo de meditação consciente. E enfim, muito agradável.